Retiro espiritual de carnaval. Nesse ano, o meu primeiro retiro espiritual, resolvi fazer exatamente no dia de carnaval. Convidei o meu filho Gabriel para me acompanhar. O objetivo de eu compartilhar essa experiência é para incentivar mais pessoas a fazerem o mesmo. Muitas coisas ruins sempre são compartilhadas, e as coisas boas a gente tem vergonha ou procura justificativas infundáveis. Muitas pessoas já me falaram: o que a tua mão direita faz, a sua mão esquerda não deve saber. Mas como em outras situações, Deus já conversou comigo, insistiu, em através de sonhos e locuções interiores, contemplativas, para que eu revelasse certas experiências com esse propósito mesmo, de incentivar as pessoas, resgatar as pessoas à penitência, à entrega, à resiliência a Ele. Estamos quase chegando, uma mistura de muito pernilongo com chuva. Mas vamos lá. Se chover, melhor ainda. Vamos ver o que nos aguarda. E cada um pode fazer, escolher um dia que melhor lhe convém e fazer da forma que achar melhor. Eu sigo um protocolo, algumas etapas que eu já estabeleci há alguns anos. Ou seja, eu já faço há uns 25 anos mais ou menos, todo ano, uma vez por ano, esse retiro. Minha filmagem agora aqui antes da gente ligar. Estamos aqui no nosso ponto de retiro. Pegamos uma chuva forte. O bom do retiro é que fortalece a imunidade, se a gente sobreviver, E também já ajuda a emagrecer, Se faz um retiro pensando em fazer penitência, no fim acaba emagrecendo. Valeu, até daqui a pouco. E a sequência é a seguinte: primeiro é feita a confissão, logo depois então a missa com comunhão. Após a comunhão se mantém em jejum até às 3 horas da tarde, onde rezo o texto da Divina Misericórdia antes de ir ao ponto de retiro. E é feito então uma caminhada até um bosque, e estando nesse bosque é feita a contemplação da natureza, rezado então o rosário. Isso ocorre até o sol começar a se pôr. A reza do rosário, que são 4 terços, e completada a reza do rosário é feita novamente a contemplação da natureza, a conversa com Deus, e é apenas um estado meditativo. Depois é feita uma caminhada onde procuro aprofundar essa locução interior, escutar o que Deus tem para me dizer. E é interessante porque muitas vezes vai contra o nosso pensamento, e quando são palavras que vêm com intensidade na nossa mente, não são pensamentos, são palavras audíveis na mente, e que nem sempre é de total agrado, mas que a gente sabe que é da vontade de Deus. E por que a gente sabe, quando que a gente sabe que é Deus que está falando? Porque independente do que seja, vem uma paz muito profunda, que nos impele à ação, que nos motiva novamente. Bom, nesses retiros eu costumo fazer também o batismo que eu chamo de batismo de fogo e batismo da água. O batismo de fogo consiste numa autoflagelação. Essa penitência, quem me inspirou foi o livro de São Francisco. O título do livro é O Pobre de Deus, aonde Francisco, para se aproximar mais de Deus, ele então sacrificava a si mesmo, num ato de
entrega total, até uma certa humilhação e mais anulação do próprio ego, do próprio orgulho. E é claro, né, feito numa intensidade ponderada. E também quem me incentivou, né, foi Santo Inácio de Loyola através da sua biografia. São dois livros aí, a biografia, o livro de Santo Inácio de Loyola, não sei, mas seria interessante você pesquisar e ver a forma como ele levava a sério as penitências num ato de aproximação a Deus. E situação essa que infelizmente está se perdendo, e por isso as pessoas também perdem a capacidade de resiliência, de se adaptar às dificuldades, e vivem mais agitadas, estressadas, preocupadas sempre com o futuro, aprisionadas em si mesmo. Mas sobre isso eu falarei melhor outra hora. Então, no caso do batismo da água, eu estabeleci, né, uma maneira de entrar debaixo de uma pequena cascata, aonde eu faço a oração do Espírito Santo, entre outras, e a oração da consagração à Nossa Senhora, de uma maneira aonde a água gelada serve também como para purificar, né, o meu corpo e logicamente o meu espírito. Após isso, então eu me seco e é feito a meditação sobre o amor de Deus. Nesse momento há uma sensação de êxtase profundo, de plenitude completa, onde nada mais importa, e uma conexão total com Deus, onde toda a parte racional se perde e apenas o amor se estabelece. Na sequência é feita a oração alternada entre o texto da Divina Misericórdia, salmos, as orações das 5 chagas, e tem os momentos onde é feito os pedidos e agradecimentos. Muitas pessoas eu escuto falarem: eu não tenho nada que pedir, eu só tenho que agradecer. Mas pedir também é um ato de humildade. São Francisco, né, quando ele renunciou a tudo, Deus pediu para que ele fosse pregar a palavra em Assis. E ele, quando estava sentindo muita fome, ele batia na porta da casa das pessoas pedindo algum alimento. E as pessoas jogavam pedra nele, falavam: sai daqui, você está humilhando os seus pais, que eram nobres e tal. E então, o ato de você pedir, né, mostra muita humildade. E sim, Jesus disse: pedis e receberei. E Nossa Senhora das Graças, ela falou a Santa Catarina: veja quantas graças eu tenho a oferecer, mas as pessoas não me pedem, a tal ponto que ela não conseguia erguer os braços, né? Mas sempre que esses pedidos eles não devem ser uma exigência, eles devem ser: olha, Deus, seja feita sempre a sua vontade. E, bom, após isso feito novas contemplações, caminhadas pelo bosque, ainda que, né, numa escuridão, mas na qual a nossa vista se adapta, e a gente muitas vezes muitos sinais surgem. Daqui a pouco vou falar algumas coisas sobre esses sinais, manifestações divinas, e que acabam incentivando sempre a voltar lá. Bom, e o retiro termina quando amanhece, uma despedida, né, a Nossa Senhora Aparecida, e uma caminhada então até o retorno para casa, repletos do Espírito Santo e com a sensação de mais uma missão cumprida. Através desse retiro de total entrega e submissão,
a gente consegue-se muitas graças e milagres extraordinários, que eu pretendo falar mais especificamente logo à frente em outros vídeos. Mas através desse retiro, de imediato vive-se uma experiência profunda de Deus que não tem como expressar assim em palavras, né? Além do fato, lógico, de devido às penitências, desenvolver um controle sobre o próprio corpo, os vícios, toda a angústia vai embora, os impulsos, há uma vitória sobre a própria mente e o próprio corpo, e um fortalecimento, né? Consegue-se também um poder sobrenatural, desde que a gente mantenha uma humildade e conexão contínua com Deus. É algo que se sente de forma intensa e real, e pode ser utilizado em alguns momentos quando você sente o impulso divino falando: vá lá, converse com aquela pessoa, vá lá, cure ela. Ou seja, de várias formas os dons do Espírito Santo são manifestados, né, em função dessa conexão. Eu percebi também, de modo claro e evidente, uma compreensão maior do mundo espiritual, juntamente com uma intuição e percepção aguçada de tudo à minha volta, em relação à natureza, em relação às pessoas e seus comportamentos. Tenho tido sonhos premonitórios e sinto a presença do meu anjo da guarda de forma mais real, né, e intensa.